Teoria das relações humanas no setor administrativo. Os estudos das relações humanas tiveram início no ano de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores, o famoso crash. Devido a isso, uma nova teoria surgiu em meio a outras duas teorias consideradas retrógradas, a teoria clássica e a teoria científica. A diferença básica entre as relações humanas e essas outras duas teorias é que havia muitas separações de setores executivos de planejamento, muita divisão do trabalho e atenção voltada exclusivamente para as tarefas e não para o empregado. Com isso, a chegada dessa nova teoria se consolidou por ter uma logística mais participativa para os trabalhadores. George Elton Mayo, pesquisador e defensor da teoria, ao contrário de correntes passadas, defendia a adaptação do trabalho ao trabalhador, pois o rendimento nas indústrias dependeria diretamente do tratamento dado ao empregado. Basicamente, quanto melhores as condições de serviço, maior a motivação e maior o rendimento do trabalhador. Dessa maneira, os gerentes de empresas passaram a interagir mais com seus funcionários e o empregado passou a conhecer mais ou todas as etapas de produção de sua empresa, tendo uma visão mais ampla de onde trabalha. Essa teoria das relações humanas proporcionou mais dinamicidade, oportunidade e preservamento do funcionário, o que gera mais renda e lucro para as indústrias de pequeno, médio e grande porte. Um exemplo de relações humanas em empresas na atualidade é a Apple, uma das maiores no segmento de informática. Essa empresa valoriza os empregados que pensam diferente, com o intuito de inovação dentro da mesma. Dessa maneira, os funcionários têm livre-arbítrio de fazer o que quiserem, contanto que seja de qualidade e tenha autonomia em suas atividades. Afinal, segundo Steve Jobs, a Apple não fazia apenas tecnologia, mas uma forma de arte.